Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos do Papo de Quinta, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, o Portal Guariba Acontece sempre trazendo novidades. E aí, você já teve um sonho e foi atrás para concretizá-lo? A nossa convidada de hoje fez isso. Ela sonhou, se preparou e realizou o sonho dela. E nesse episódio você conhecerá não só qual é esse sonho, mas também todas as etapas. Com a gente hoje, Letícia Grazielli. Muito obrigada, Lê. Obrigada, Fá, pela oportunidade, por abrir seu espaço. Estou muito feliz de estar aqui hoje e contar um pouquinho da minha história, né? Para quem tem um sonho também, correr atrás e atrás apenas, né? Tem os desafios, mas a gente sempre consegue alcançar. É verdade. Como nós estávamos conversando, né? Antes de começarmos a gravação, o importante é levar a mensagem que é possível para todos. É possível. É muito possível. E assim, é uma história muito bacana, particularmente, eu gosto muito. E eu acho que nesse caminho eu encontrei várias histórias também que foram de superação para viver o mesmo sonho que eu vivi. Então vamos lá, vamos começar matando a curiosidade dos nossos espectadores, contando qual era esse sonho antes de começarmos no passo a passo. Meu sonho era fazer um intercâmbio, sempre quis aprimorar o inglês, eu faço desde os 12 anos praticamente, quando eu ganhei uma bolsa de estudos na escola, né, da cidade que eu morei, né, nasci, vivi a vida toda, e eu ganhei essa bolsa e comecei a fazer com 12, 13 anos e via muitas pessoas tendo a oportunidade de viajar, de aprimorar o idioma, de conhecer um outro país e entender também, né, como é estar nesse país, conversar com as pessoas, enfim, até coisas simples como pedir uma comida no restaurante. Eu tinha muita curiosidade de poder viver isso em outro país, de ter essa oportunidade. Então eu comecei o inglês, ganhei 5 anos de bolsa, e aí eu sempre pensava, quero continuar e quero aprimorar e quero ter experiência de conversar com outras pessoas. Então foi assim. Quando eu me formei na escola com 18 anos, né, acabei toda a escola, eu tive a oportunidade de ir para outra cidade, ver um intercâmbio com o meu namorado, aliás, e acabei encontrando esse intercâmbio para mim, que foi um intercâmbio assim, que abriu portas. Eu fiquei muitos anos no processo por conta da pandemia. Então foi um sonho que ele parou, mas assim, eu queria muito realizar ele por conta da pandemia mesmo. Então eu fiquei quase 5 anos no processo para conseguir ir para os Estados Unidos, viver o intercâmbio. E o legal é que você tinha tanta certeza que nem essa demora em decorrência da pandemia fez você desistir em nenhum momento, né? Exatamente. Eu ficava bem preocupada no começo, porque assim, tem todo um processo, né? Tinha que tirar a habilitação, porque eu ia ter que dirigir no país, eu tinha 18 anos aqui, então eu tinha que ter habilitação permanente. Então, praticamente com 19, né, que a gente espera um período para pegar essa habilitação. Depois disso, veio praticamente a pandemia, porque é uma questão burocrática, né? Tinha muitos papéis para serem feitos, enfim. Então, assim, médico, você tem que ir tudo certinho, né? Tem certinho uma lista para você seguir de coisas que você tem que fazer para chegar até os Estados Unidos. Quando eu fechei esse intercâmbio para os Estados Unidos, tinha também outras opções de país, como Canadá e Alemanha, mas o meu sonho sempre foi Estados Unidos, principalmente pelos filmes, né? A gente cresce assistindo filme americano, enfim, então eu tinha muita vontade de ver tudo isso. E foi assim, depois deu a pandemia, tive que parar um pouquinho porque tudo fechou, né? Foi uma coisa que ninguém estava esperando. Finalizou assim, fechou tudo. E depois disso, eu esperei quando começou a reabrir tudo novamente. Tinha um grupo de meninas que já estavam mais perto de ir para o intercâmbio, que foi preferencial, né, para as agências. Depois eu consegui ir novamente, né, fazer os papéis para conseguir viajar. Então foram quase 5 anos de processo. Esse intercâmbio específico que você fez é um intercâmbio como au pair. Isso. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que é au pair
E quais são algumas das exigências que são feitas para a pessoa conseguir participar desse programa? Sim, é um programa de au pair que seria babá, né? Lá no país, você mora com uma família americana, então você tem uma experiência mais profunda, né, do inglês, de viver com as pessoas mesmo, de convivência. Então isso faz você aprender cada vez mais o idioma, aprimorar, enfim. E você tem que ter de 18 a 26 anos, né? Tem o sexo feminino ou masculino, mas geralmente o feminino, ele é mais procurado, né, pelos americanos. E você tem que ter um inglês intermediário, porque você faz entrevistas com essa família antes de chegar no país. Dessa forma, você já conhece um pouco as crianças que você vai trabalhar, né? A família em geral, a casa, o lugar, a região. Se você vai ter bastante, assim, amigas da mesma cultura, né? Do mesmo país, porque você encontra pessoas de todo lugar do mundo, dependendo do lugar que você vai morar no país. Então, essas são as exigências principais, né? A questão da idade, a questão do inglês intermediário, ter habilitação, enfim, mais ou menos isso. Nesse trabalho como babá, em algum momento do processo, eles perguntam, por exemplo, se você tem preferência para cuidar de bebê, de crianças maiores, adolescentes, de uma criança só ou de vários irmãos, ou não? Você não tem essa opção de escolha? É uma das questões que você tem que ter também é a experiência, né? Você tem que comprovar a experiência com crianças, né? E tem pessoas que cuidam desde bebês até adolescentes aqui no Brasil e em outros países também. Então você tem que comprovar que você já teve esse trabalho, né? Que você já trabalhou com isso para morar com eles. É uma das exigências também. E quando você está fazendo a entrevista, vai aparecendo várias famílias. Você fica como se fosse num perfil. As famílias vão entrando assim, quando tem interesse, né, praticamente no seu perfil, quantas horas trabalhadas, com que idade você trabalhou, enfim. E aí a pessoa vai conversando com você vai fazendo videochamada, conversa por e-mail, por mensagem. Então, assim, é mais aparecer famílias e você ver se você se identifica ou não com as idades, né, com as crianças em geral. Enfim, mas quando você está preenchendo esse formulário para você aparecer nesse perfil, aparecem as idades que você tem experiências e preferências. Se você quer trabalhar só com bebês, só com crianças, essas famílias que vão ser guiadas para o seu perfil. Mas pode ser que você quer trabalhar com qualquer idade, então fica uma coisa mais ampla, né? Você poder estar aberta a outras famílias, a outros lugares do país também, porque você também não consegue escolher o lugar que você quer morar. Vai aparecendo as famílias e dessa forma a família mora em um determinado lugar, você vê se é bom para você, se é algo que você procura, se é uma região com bastante au pair brasileira, se é o que você procura também. Mas eles orientam bastante a gente ter au pairs de outros países para conhecer outras culturas, não só ficar com brasileiras nos Estados Unidos. Em termos financeiros, o programa, ele te proporciona desde a passagem ou para você ir, você tem algum custo? E emendando outra pergunta, o seu salário lá, esse salário ele já é pré-determinado ou é a família que determina? Então, o salário ele é pré-determinado pela agência. Antigamente era o valor de $195 por semana, porque lá eles fazem esse pagamento semanal, né? A gente está acostumado com o pagamento mensal. E agora foi para $225 o valor do pagamento semanal. Mas assim, é uma coisa que pode ser negociada. Às vezes você chega no primeiro ano e trabalha com esse valor que já é pré-determinado, e você pode ter uma conversa para um aumento, né? Dependendo também o que você vai fazer na casa. Mas o seu trabalho principal é com as crianças, né? São as roupas das crianças, né? É comida, é direção, enfim, cuidado. Em relação a custos para você ir, você teve algum ou não? São todos inclusos? O custo para o intercâmbio em si é o passaporte, que tem um valor mais tabelado, né? O custo do visto, que depende muito do valor do dólar, para você conseguir tirar ele. E é praticamente o valor da agência, né? O programa em si. Então, foram esses os custos mais fixos que eu tive. A questão da passagem, como você comentou, ela é feita, né? Na verdade, ela é inclusa pela agência. Então, tanto para a ida, e se você finalizar o programa, né, certinho, da volta também faz parte do programa em si.
No seu caso, você finalizou, você ficou o período completo, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei quase 1 ano e 10 nos Estados Unidos. O programa ele pode ser feito até 2 anos e no mínimo 1. Então, quando eu estava perto de finalizar o meu primeiro ano, você pode ficar mais 6, 9 ou 12 meses além desse 1 ano. Então, eu fiquei 9 e quando você finaliza, né, o programa em si, você tem 1 mês, tipo assim, que você pode ficar no país. Você pode viajar, pode turistar e depois você tem que voltar para o Brasil. Me conta uma coisa, em algum momento você sentiu dificuldades no que se diz respeito a medo de sentir saudades ou sentir saudades? Quando você chegou lá, em algum momento você pensou, nossa, que vontade de largar tudo e voltar para minha casa? Ou não? Eu não tive, eu acho que essa vontade em momento algum. Acho que é porque era muita vontade de viver, na verdade, aquilo, né? Era um sonho que estava há muito tempo no papel e eu queria viver. E quando eu cheguei lá, é tão assim diferente, literalmente você sair de um mundo, né, de um universo, parece entrar no outro, porque é tudo diferente, questão de idioma, alimentação, que eu assim só queria viver a experiência. E foram, querendo ou não, meses de adaptação, né, da gente conhecer a rotina, de saber o que eles gostam de comer, por exemplo, né, questão de conhecer mesmo eles. Que assim, vai passando, que não dá tempo nem para sentir saudade, porque passa muito rápido, parece que não, mas passa muito rápido. Teve alguém do seu convívio íntimo, da sua casa, sua mãe, seu namorado, que em algum momento falou, Lê, não vai não? Ou todos te apoiaram? Todos me apoiaram muito, 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 muito. Eu acho que os meus pais, quando eu comentei do intercâmbio, eles acreditaram não acreditando, porque eu tinha 18, né, na época, então eu era bem novinha. Tinha acabado a escola, tava pensando na faculdade, enfim, então assim, eu acho que eles pensaram, ela vai, mas quem sabe não, sabe aqueles corações de pais? Mas meu namorado me apoiou muito, muito, porque a gente foi ver o intercâmbio inicialmente para ele, né? Então ele me apoiou muito nessa parte, nessa fase. Meus amigos também me apoiaram muito. Ah, esse é seu sonho, vai e faz. Então, assim, todo mundo em geral acreditou muito, sabe? Talvez mais do que eu no começo. E lá você foi? Em qual cidade você residia? Eu morei em Syosset, o nome da cidade. Fica em Long Island, que é no estado de Nova York. Ficava 1 hora mais ou menos da cidade de Nova York. Quando você chegou, qual foi assim, o seu primeiro impacto? Eu acho que o primeiro impacto foi a língua inglesa. Porque a gente tem que ter uma base, como eu disse, né? Tem que saber conversar para poder fechar, né? Eles chamam de match, né? Que seria esse contrato com a família antes de você ir. E conversar assim, em geral, com eles em inglês, parece que você não está entendendo inicialmente, mas eu acho que é realmente esse primeiro impacto, né? De chegar e sair do português da noite, chegar no outro dia em inglês e passar pelo aeroporto, né? Em geral, a gente tem um pouco de receio de conseguir entrar no país, porque é bem burocrático também. Então, acho que isso para mim foi o primeiro impacto. E a coisa que eu mais amei chegando lá, assim, que eu olhei, foi ver tudo tão assim, tão verde, tanta natureza. Assim, você dirigia, eu tava, né, com o meu patrão, no caso, que foi me buscar, e tudo que eu olhava era assim, árvore para todos os lados, sabe? Era muito bonito, porque eu cheguei na época de verão. E você pegou todas as épocas também. Você viveu a experiência da neve, do frio intenso, né? Peguei todas as estações, assim. Eu cheguei acabando o verão, que foi no comecinho de setembro, pro começo de outono. E o outono lá é assim, aqueles filmes americanos, né? Que tudo fica colorido, que as folhas caem. Assim, é um clima muito agradável. Era bem gelado, porque, querendo ou não, aqui é muito calor. Minha cidade é muito calor. E, em geral, ir pra lá no frio foi bem diferente no começo, né? No primeiro mês. E a impressão da família? O núcleo familiar da residência onde você ficou durante esse período, você percebeu em termos culturais diferenças muito significativas em relação às famílias brasileiras? Muita diferença cultural. Primeiro que meus patrões, eles não eram americanos, né? A minha patroa era da África do Sul e meu patrão era russo. Os únicos americanos eram os meninos que nasceram, né, nos Estados Unidos. Então, a questão da alimentação, a questão de horário era bem diferente. Tinha horário para dormir,
uma coisa que, assim, às vezes aqui eu não tô acostumada a ver. A questão da alimentação era bem forte, diferente. Não tem o arroz e feijão, que é comum. Não tinha isso no dia a dia. Então, eu tive que me readaptar, né, na alimentação. Como outras partes também, assim, de cultura. Até a forma, às vezes, de, não sei, lavar uma louça. A forma de arrumar um quarto. Era bem diferente. A gente observa que até mesmo a limpeza, né? A limpeza da casa, os produtos utilizados, a metodologia em si de limpeza é bem diferente, né? É bem diferente. Lá eles não lavam nada assim com água em geral, questão de piso, né, de chão, de parede. Os produtos, eles já são próprios também para não estragar, né, o material que são feitos as casas. Então não tem nada disso, assim, malemar era no banheiro mesmo, a questão da água. Você cuidou de 3 meninos. 3 meninos. Quais as idades? Quando eu cheguei, eles tinham o caçula 8, o do meio 14 e o mais velho 16. E aí agora saindo 2 aninhos praticamente de diferença. E para eles é um salto no desenvolvimento muito grande, 2 Sim. anos. Quando você iniciou o seu trabalho lá, você sentiu resistência por parte de algum deles ou os 3 te receberam de forma bem aconchegante? Eles me receberam bem, eu acho que eles estavam acostumados, na verdade, com essa questão de ter um au pair em casa, porque desde pequenos eles tinham um babá, que não era o programa de au pair, né? Era uma pessoa que ia trabalhar e ir embora todos os dias. A au pair, ela mora, realmente ela dorme na casa da família, né? Ela tem um quarto para ela na casa da família. Então, eles estavam acostumados com a babá em si. Antes de mim, eles tiveram 2 au pairs, uma brasileira, que mora na região sul aqui do país, e a outra era da Nova Zelândia. Então, assim, era também essa diferença de cultura, né? Então, eles já gostavam da cultura brasileira por já ter passado uma au pair brasileira pela casa, já conheciam um pouquinho das nossas comidas tradicionais. O meu patrão, ele lutava jiu-jitsu, então ele adorava, então ele já sabia um pouquinho também, tinha um pouco da cultura. Então, assim, eles estavam mais acostumados a ter uma pessoa, de certa forma, cuidando deles, dirigindo, né? E sempre essa pessoa ficar por um tempo determinado e depois ir embora. E você conseguiu se sentir à vontade na casa, logo no começo, para mexer nas coisas, cuidar da alimentação, circular pelos ambientes? Inicialmente, não. Inicialmente, eu fiquei bem assim na minha. Falei, deixa eu perceber como eles são, né? Como eles gostam que são feitas as coisas. Eu questionava muito, perguntava muito. Até a minha antiga patroa, ela falava assim, se sentir em casa, que agora a casa é sua. Questão de abrir a geladeira, né, de pegar alguma coisa para comer e de andar pelos cômodos. Eu me sentia assim mais fechada no começo, mas foi só realmente para conhecer um pouco mais eles, sentir mais como era de certa forma, né, a rotina deles. E lá nessa rotina sua, embora você morasse na residência, você tinha os dias de folga. Eu tinha os dias de folga, né? O au pair, ele trabalha até 45 horas semanais. Então, o meu trabalho em si, né, a minha agenda de trabalho era de segunda a sexta, que era quando meus patrões precisavam mais pela questão do trabalho, né? Tanto a minha patroa e meu patrão trabalhavam fora o dia todo, saíam cedo e voltavam mais no fim do dia. Então, era mais pela questão da direção, da alimentação, de ajudar com trabalhos, né, tarefas de escolas, lavar as roupas em geral e organizar os quartos, né, que meu trabalho era voltado para as crianças, tudo que relacionava a eles. Então, eu não trabalhava de sábado e domingo só quando necessário, né, quando tinha algum compromisso, alguma festa, eles precisassem que eu cuidava, e isso era por fora, né, do horário de au pair, que era até 45 horas e dava certinho de segunda a sexta. E o que você fazia nos momentos de folga? Eu explorava muito porque eu morava numa região muito gostosa, era assim, uma região que dava para aproveitar muitas estações. Então, época de calor, tinha as praias, tanto para cima, tanto para baixo, como era praticamente uma ilha, né? Então, eu ia muito pra praia na época de calor. Tem os esportes que é mais voltados ali também, como beisebol, que é no espaço mais aberto. Eu ia bastante em parque, então assim, para caminhar, tinha muitos lugares de trilha. Então eu aproveitava muito a natureza quando estava no calor, né? Época de frio, geralmente eu fazia umas coisas mais em lugares fechados. Então eu assistia às vezes basquete, ia bastante no cinema, que eu sempre gostei, então eu ia bastante.
fazia umas coisas assim mais em cafés. Lá eles têm bastante o costume, né, de ir tomar café da tarde e ficar às vezes trabalhando numa cafeteria, mexendo no computador. Então era isso que eu tentava fazer com as minhas amigas. Em relação às amigas, como foi esse primeiro encontro com as outras au pairs? Inicialmente eu tive uma amizade com uma menina que era da Nova Zelândia. Então foi a minha primeira amiga, tipo assim, au pair, porque ela era amiga da antiga au pair da minha casa. Então ela já sabia praticamente que ia chegar uma nova au pair. Então ela mandou mensagem inicialmente, a gente conversou, saímos. Foi também diferente porque o inglês, ele muda muito. Por ser de um país diferente, às vezes o sotaque, às vezes a forma que a pessoa fala uma palavra, né? Já tem o inglês americano e britânico, que tem muita diferença, parece que não, mas tem. Então imagina uma pessoa falando de outro, né, o país em geral. A gente aprende de um jeito, um outro país aprende de outro. Então foi minha primeira amiga, só que ela estava perto de ir embora também, estava perto de acabar o programa dela. E aí na minha segunda semana lá, meu segundo fim de semana, foi quando eu combinei sair com umas brasileiras. A gente ia muito no shopping, né, para poder fazer amizade, conhecer pessoalmente. Então foi quando eu fiz amizade com 2 brasileiras no mesmo dia e foram minhas amigas até o final do programa, assim. Porque muda muito, né? As famílias às vezes trocam de au pair, então a pessoa tem que também trocar de casa, de família, às vezes é para outro estado do país, para o outro lado do país. E assim, a gente permaneceu nas mesmas famílias do começo ao fim. E chegamos praticamente juntas lá. A gente nem sabia depois que descobrimos, assim, chegamos no mesmo mês. Então a gente começou e terminou praticamente o intercâmbio juntas. E depois fomos conhecendo outras pessoas, outros vínculos, outras brasileiras foram chegando. E aí não adiantava, né? A gente tentava fazer amizade com outras pessoas, fazíamos, mas sempre tinha um grupo de brasileiras que combinava tudo e fazia as coisas de brasileiras, né? Um churrasco, uma noite de pizza com brigadeiro, sempre tinha. E depois de quanto tempo lá você começou a fazer as suas viagens dentro do país nas suas folgas? Porque eu acompanhei através do seu Instagram que você conheceu vários lugares, realizou outros sonhos. Sim. Qual foi a sua primeira viagem e quais locais você teve a oportunidade de conhecer durante esse período? Então, minha primeira viagem que eu considerei foi Nova York, porque era o meu maior sonho e objetivo. Por mais que eu morava no estado, não foi o lugar que eu já cheguei e parei ali na cidade, né? Que tem tudo que eu queria conhecer. Então, eu cheguei na minha cidade, que era mais no interior, e depois eu fui para Nova York. Depois de umas 2 ou 3 semanas, porque era mais adaptação, então eu conheci mais a região ali em volta, né? Conheci as meninas. E aí, depois de uns 3 fins de semana, eu fui para Nova York. Aí eu ia bastante, que aí a gente queria do fim de semana, porque a cidade é muito grande, tem muita coisa para conhecer. Então parecia que a gente nunca conseguia conhecer tudo num dia só. Viagem mesmo, tirar férias. O primeiro lugar que eu fui não foi nos Estados Unidos, foi pro Chile. Que eu tive férias e aí eu fui ver meu namorado no Chile. Vocês se encontraram lá? A gente se encontrou lá. A gente foi pra lá, se encontrou lá, fiquei uma semana no Chile. Foi um lugar também que eu não planejava e que foi super incrível conhecer. E aí, depois disso, eu comecei a me programar de ir nos fins de semana para algum lugar mais perto. Então, eu fui para Boston, para Salem, né, que é aquela cidade famosa de filmes de Halloween. Salem, tem as 2 formas de falar. E foi um lugar bem legal, que era perto de Boston, e aí fui para Boston também. Depois, nas minhas próximas férias, eu fui para Disney, que era, tipo assim, o meu segundo sonho nos Estados Unidos. E fiquei lá em Orlando, né? Fiquei indo nos parques durante a semana das minhas férias. Depois disso, eu fui pra Califórnia. Então, na Califórnia, eu fui pra Los Angeles e pra Las Vegas. Foram os lugares que eu visitei lá durante o intercâmbio. Deu super para aproveitar, né? Deu para aproveitar muito. São viagens totalmente inesquecíveis. Sim, e às vezes eu deixava de viajar a um lugar mais perto para fazer essas viagens mais longas, que eu ia ficar uma semana e que também tinha um custo maior, né, de chegar no lugar em si. Então, às vezes eu não fazia tanta viagem perto, mas eu viajava muito para Nova York. Eu ia quase todos os fins de semana, assim, para poder realmente conhecer, por ser uma cidade muito grande. Em relação ao poder de compra, porque sempre que a gente vê alguma coisa em dólar, nós que estamos aqui no Brasil, é meio que involuntário. A gente já converte o valor
em real, né? Mas lá, ganhando e gastando em dólar, você percebeu um poder de compra bem diferente? O poder de compra é muito diferente. Eu ganhava, né, no caso, $200 por semana, $800 por mês. Mas com $800 por mês eu conseguia comprar, por exemplo, perfumes importados, né, no caso, sapatos tipo Nike, Adidas, tênis que aqui custam, né, dobro, triplo, convertendo do dólar. Comprava o fone da Apple, juntando esse dinheiro dava para comprar, né? Eu investi muito em eletrônico inicialmente, porque eu pensei depois no meu pós-intercâmbio, né, tendo os eletrônicos. Então, juntando, você comprava, né, o celular, comprava o tablet, né, notebook. Então, assim, o poder de compra é muito grande. Inicialmente, você se deslumbra fácil, né? Então, assim, eu comprava muito no começo, depois eu fui dando uma segurada. Até porque é difícil trazer tudo isso depois embora, né? Tem a questão das malas, tem um limite, né, que você pode trazer. Porque imagina que frustrante comprar e não poder trazer, né? Sim. Então a gente acaba, igual você falou, se deslumbrando, mas ao mesmo tempo tem que ser racional e se conter. Tem que e ser. legal essa questão que você falou do investimento, porque o investimento que você fez comprando esses eletrônicos são investimentos que você usa hoje no seu trabalho. Exatamente. Né? E me fala uma coisa, depois dessa experiência, você continua tendo vontade ainda de viver períodos ou até mesmo de forma definitiva fora do Brasil? Eu acho que deu uma animada, né? Quando a gente vai, vive a experiência. Eu tenho muita vontade de ir para conhecer. Talvez, né? Ficar menos tempo. Eu acho que é um tempo mais longo, né? 2 anos. Quase 2 anos, né? Mas talvez ficar 1 mês e ter a experiência de outros países em geral, né? Não só os Estados Unidos, mas outro idioma também. Porque é uma riqueza de cultura, né? Então a gente experimenta comidas diferentes, fala idiomas diferentes, conhece pessoas diferentes. Então dá vontade de conhecer o mundo todo depois que a gente vive uma experiência dessa. Você falou de comida. Qual a comida que você sentiu mais falta? Eu acho que o feijão... Porque o feijão lá, ele era enlatado, né? Na minha casa, particularmente, não tinha panela de pressão. Então eu tinha que cozinhar de uma outra forma. E aí acaba que eu não cozinhava, porque era enlatado. Para comprar o feijão, né, para cozinhar, era só em mercado brasileiro. Não era todos os lugares que tinham, né? Esses mercados brasileiros. Então eu não comia. Eu fiquei praticamente 2 anos quase sem comer feijão. Só quando eu ia em restaurante brasileiro. E aí eu comia. E essas questões alimentares também que a gente vê em filme, né? Por exemplo, do hábito de comer ovos no café da manhã, a questão da pasta de amendoim. Realmente é assim? Tem alguma outra curiosidade em termos alimentares que você acha que é legal o pessoal saber? É igualzinho filmes. Então, café da manhã são ovos, é o bacon frito. No começo parece que você não vai gostar, mas depois você gosta. Parece assim, não tô acostumada a comer logo cedo, mas depois você gosta. Panquecas era muito comum. Eles gostam muito de trazer outras culinárias, né? Então tinha muita coisa relacionada à França, por exemplo, na minha casa. French toast, né? Que é aquele pãozinho francês que eles fazem, né? Com canela e leite. Panquecas eram muito comuns, os cookies, né, também eram muito comuns, bem americanos, sabe? Cookies com leite, a pasta de amendoim, eles fazem um pãozinho lá que também parece que não é bom, mas é um pãozinho de pasta de amendoim com geleia, que é bem comum em filme, e é uma delícia, parece que não é gostoso, mas é bom. Tem algum hábito que você trouxe que você continua consumindo? Eu acho que eu comia salada quando eu morava aqui, né, eu sempre comi. Mas lá eu peguei um hábito porque tinha muitos fast foods de saladas. E tem uma hora que a gente come tanto hambúrguer, tanto fast food, tipo McDonald's, Burger King, que tem em todos os lugares, lá todas as esquinas quase, que a gente não quer mais uma hora. Então eu peguei muito hábito de comer salada. E lá eu fazia todos os dias, tipo assim, eu não comia praticamente fast food nos últimos meses. Era só saladas. Então eu trouxe esse hábito que eu nem comia aqui, que tinha mais, que tinha disposição aqui no Brasil, e trouxe de lá.
Sabe o que me veio à mente agora, né? Geralmente, quando nós acompanhamos as pessoas que moram lá ou que estão, nós mulheres principalmente, acabamos ficando deslumbradas com as farmácias americanas. Dada a quantidade de cosméticos, de maquiagem, me fala sobre isso. É realmente aquela sensação maravilhosa que a gente entrou no paraíso? É verdade, não só nas farmácias, nos mercados também. Porque tanto nas farmácias ou mercados você encontra uma variedade de produtos, né? Assim, suplementos, produtos para pele, para cabelo, para o corpo, para tudo. Assim, você encontra de tudo. Então você acaba comprando muito, né? Ainda mais pelo poder de compra, que é o que a gente comentou. Então, assim, eu trouxe muitos, principalmente produtos para skincare, né? Para passar no rosto. E no caso, você já pensou, por exemplo, tem algum produto que você trouxe que não é fácil de encontrar por aqui, mas que você falou, não, a qualidade é ótima, eu quero continuar consumindo, mesmo se eu tiver que comprar pela internet? Trouxe bastante relacionados à skincare, principalmente porque, por conta da alimentação lá, eu acabei tendo uma crise de acne. Então, eu nunca fui de ter, e chegando lá, eu acho que por conta da alimentação, né, a questão das mudanças também de estação, acho que tudo que envolvia a diferença do Brasil me trouxe as acnes. E aí eu trouxe muitos produtos relacionados que eu não achava aqui com facilidade ou que tinham um valor muito diferente. Então isso, perfumes também, que tinha um valor bem diferente. Eu tentei investir nesse tipo de coisa que eu achei mais difícil de encontrar aqui. Maquiagens, também tem maquiagens que ainda não tem aqui e que eram lançamentos lá. Então eu sempre trazia, assim, buscava o que não tinha muito aqui, porque eu sabia que eu não ia encontrar fácil. E agora, vamos falar um pouquinho de estudos. O programa de au pair, você trabalha como babá, mas tem também a parte do estudo. Sim. Né? O que se aprende, como funciona, são módulos, você tem que concluir para ter alguma certificação, como que é essa parte? Então, você tem que fazer praticamente 2 cursos, porque cada curso ele leva 3 créditos e você precisa de 6 para você conseguir, por exemplo, estender do primeiro ano para o segundo ano o au pair. Então, tem uma variedade de cursos, você pode escolher alguma coisa que você se encaixa mais, que você gosta mais. Eu mesma, no primeiro ano, escolhi o inglês como segundo idioma para poder aprimorar mais, poder conversar em sala de aula, né? E também escolhi o TOEFL, que é para quem quer prestar um vestibular, algo assim, nos Estados Unidos. Tem que ter praticamente esse curso. E eu fiz os 2 cursos online na época, porque era o que me ajudava, facilitava trabalhando na casa. E no segundo ano eu tive que fazer novamente para poder pegar o certificado de conclusão do intercâmbio. Já no segundo ano eu fiz o inglês americano com o inglês britânico e o inglês também como segundo idioma. Mas assim, tinha cursos relacionados à criança, para quem, né, planejava trabalhar mais tempo com crianças, como, né, talvez depois do programa trabalhar em alguma área infantil. Tinha várias modalidades, tinha cursos relacionados, por exemplo, à moda. Então, tinha vários cursos diferentes. E o meu foco foi mais realmente voltado ao inglês para aprender coisas diferentes que talvez eu não aprendia no dia a dia, só na conversação. No caso, você fez esse intercâmbio. Qualquer pessoa que faça o intercâmbio de au pair pode fazer de novo ou não pode repetir a experiência? O tipo de visto que a gente tira para ir para os Estados Unidos, você tem que esperar 2 anos depois da volta. Então, assim, se você tiver até 26 anos, depois desses 2 anos de pausa, você pode fazer de novo. Agora, se você quiser fazer em outro país, você não precisa, porque esse visto foi só para os Estados Unidos. Então, até 26 anos, você pode fazer em outros países. E tem país que aceitam até 30. Na Europa, tem país que aceita até 30 anos o feminino para ser au pair. Você, no início do episódio, mencionou a agência, né? Sim. Que agenciou, literalmente, a sua ida. Sim. Se a pessoa que está nos assistindo, de repente, se interessar, qual cidade mais próxima que tem uma agência que trabalha com esse tipo de intercâmbio? Acredito que Ribeirão Preto, mais próximo que as pessoas encontram, que não é só a agência que eu fui, tem outras agências também, que também são conhecidas, que tem o programa de au pair. Você fez via Ribeirão? Eu fui por Ribeirão,
mas por conta da pandemia, a minha agência fechou em Ribeirão e a mais próxima ficou em Araras. Mas eu fiz tudo online, fui assim, extremamente bem direcionada. O pessoal me explicava tudo por internet, fazia ligações. Então não tive problema nenhum por ser uma cidade um pouco mais distante. E como foi a sua volta? Você voltou recentemente, você chegou em junho, né? Cheguei no final de junho. E aí, a sensação de pisar no solo brasileiro novamente, principalmente a saudade. Como que você organizou essa volta? Foi muito bom, eu fiz de surpresa, na verdade, ninguém sabia que eu estava voltando. Apenas o meu namorado e uma amiga que ia me buscar, né, no aeroporto. Então, só poucas pessoas, acho que 4 ou 5 pessoas sabiam da minha volta. E aí eu peguei minha família, em geral meus pais, meus tios, meus amigos, todos de surpresa. Então foi muito difícil ficar os últimos meses, querendo ou não, resolvendo as últimas questões do país, né? De finalizar um ciclo, né? De amizades, de família em si, de academia, de banco, ter que finalizar tudo em geral. É uma vida que a gente tem, de certa forma, lá, pra vir pra cá. Mas eu tava muito ansiosa, assim, com muita saudade de todo mundo. Então eu fiquei mais assim, ansiosa pra ver todo mundo. Eu não ficava pensando muito na volta, mas na chegada aqui, sabe? E não ficou com medo de ninguém ter um piripaque quando te visse, porque... Não, mas eu olhei até pro Bruno agora, porque imagina, a mãe acha que a filha está nos Estados Unidos. Aí de repente a filha chega e fala, oi mãe! Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo da volta porque eu queria muito ver a reação deles depois, né? Na hora a gente não lembra, não presta atenção em tudo. Então eu gravei todo mundo que eu pude, assim, que me viu de primeira vez. Depois da volta, poucas pessoas sabiam. E profissionalmente? Você já retomou o seu trabalho? Como que você está se organizando? Eu trabalhava como influenciadora, né? Já trabalhei no comércio, já trabalhei em empresa, mas estava trabalhando praticamente como influenciadora antes de fazer o intercâmbio. E agora eu estou voltando aos poucos com as divulgações. Mas tá dando tudo bem, tudo dando certo. Enfim, é recomeço, né? Muita coisa que acontece, que a gente vai aprendendo novamente. E é isso. Novas experiências, novas tendências. Exatamente. Eu ficava tentando estudar lá, ficar um pouco mais ligada no que acontecia, porque eu tinha a intenção de voltar a trabalhar como influenciadora. E foi assim, fui pesquisando, estudando para voltar para essa profissão que eu amava, mas eu não conseguia me dedicar 100% quando eu estava aqui. Porque eu trabalhava como jovem aprendiz e trabalhava como influenciadora, né? Então agora eu estou me dedicando 100% à profissão. E o legal das empresas que agora estão, né, fazendo parceria com você é que realmente agora você tem essa bagagem diferenciada que, querendo ou não, reflete no seu trabalho, reflete na qualidade do seu trabalho. Você pode dar dicas de coisas inéditas que literalmente são tendência lá, mas não chegaram aqui ainda, né? Exatamente, eu sentia que a moda lá, ela era muito rápida. Então, tudo que eu via que estava sendo vendido e usado, né, na cidade em si, depois de um tempo eu já via aqui. Por conta da estação ser diferente, né? Por exemplo, lá agora é verão. Então, praticamente, as pessoas estão usando agora as peças de verão que vão chegar daqui uns meses aqui no Brasil por ser verão daqui a um tempo. Então eu sentia muito isso quando estava morando lá, principalmente nas lojas. Tendência de cor, de modelo, de tecido. Então assim, como eu sempre gostei de moda, eu ficava um pouco mais antenada lá e aqui ao mesmo tempo. Você chegou a mudar de estilo em termos de moda? Muito, mudei muito. Eu sempre fui uma pessoa mais colorida. E não que hoje em dia eu não seja, mas morando lá eu nem encontrava muitas peças em lojas ali presencial para experimentar que fosse do meu estilo. Então você vai se adaptando sem perceber, você vai mudando e vai comprando peças que você encontra mais do estilo americano, do estilo europeu, que eles também têm essa pegada meio forte lá. Então assim, eu me tornei uma pessoa bem mais neutra, bem mais básica hoje em dia. Nós vamos deixar para vocês aí no rodapé o Instagram da Letícia, tá? Lê Graziele com 2 L's underline, isso, né? Se você não segue a Letícia ainda, para você seguir, para você acompanhar o trabalho dela como digital influencer, para você acompanhar futuras realizações de sonhos, porque vocês já viram que ela é uma mulher que ela vai atrás do que ela sonha e é sempre muito gostoso poder acompanhar.
Lê, eu Sim. gostaria muito de agradecer sua presença no nosso Papo de Quinta. Eu te confesso que eu estava louca para fazer esse bate-papo. Eu falei para você enquanto você estava lá. Eu recebi esse convite, eu tava lá uns meses atrás. Fiquei super feliz. Foi muito bacana acompanhar a sua jornada. E eu gostaria de te pedir uma coisa. Sim. Que você deixasse um recado para o público do Papo de Quinta, do Portal Guariba Acontece, em inglês. E na sequência você traduzisse o recado que você vai deixar para eles. Então tá, gente. So, guys, I would like to say thank you for today, for this afternoon, for Fabi, for opening this space for me. And I'm so happy and grateful to be here. And I want to see after this part how was the conversation. Só falei muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, que depois eu quero assistir como que ficou nossa entrevista em geral, mas queria muito te agradecer pela oportunidade, por abrir seu espaço, por pensar em mim, por ter me feito o convite há meses atrás e agora estou aqui. Muito feliz. Que bom, nós também do Portal Guariba Acontece ficamos imensamente felizes. É sempre muito bom trazer histórias inspiradoras, histórias inovadoras, porque querendo ou não, para a nossa região não é muito comum pessoas que tenham esse tipo de experiência que você teve e torna a repetir. Você sabe que é capaz. A Letícia conseguiu, você também consegue. Afinal, todos nós merecemos ser felizes. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo diretamente dos Estados Unidos para o Portal Guariba Acontece. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.